E aí, pessoal, você está no Encontro das Mentes, um espaço de conversa aqui no nosso podcast com outros profissionais da psicologia para a gente ampliar aqui o nosso olhar sobre saúde, saúde mental. E hoje a nossa convidada é a psicóloga supervisora, a Vanessa Sandel. Ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental e terapias contextuais, e ela também é uma amiga minha. A gente se conheceu na Liga Acadêmica de Terapia Cognitivo-Comportamental lá na faculdade anos atrás. E tá sendo uma honra pra mim poder trazer ela. Eu acompanhei a trajetória dela desde que a gente se formou e desde antes da faculdade. Eu gosto muito do trabalho dela e eu fiquei super feliz quando ela aceitou aqui o convite de vir falar aqui no meu podcast, que eu acho que ela vai trazer conteúdos muito legais. E Vanessa, dá um oi aí pro pessoal. Olá! Ai, que gostoso estar aqui, ainda mais com você, minha podcaster favorita. Nosso segundo podcast juntos, estou muito animada de estar aqui. E a Vanessa, ela tá estudando um tema que eu achei muito interessante, que é estresse, né, gente? Porque atualmente, quem é que não tá estressado? Quem é que não passa pro estresse na vida adulta? E sempre eu gosto de começar perguntando do básico. Acho que vocês já repararam aqui nos episódios que... Vanessa, você consegue me responder o que é o estresse? Pra quando a gente começar a aprofundar aqui o tema com os nossos reflexivos, eles entenderem de que base a gente tá falando, né? De que referencial a gente tá falando quando a gente fala sobre estresse. Perfeito, com certeza, até para a gente entender, né, e ir se identificando em termos até de intensidade, né, frequência. O estresse é algo que a gente fala muito, né, mas entender a definição com certeza é super importante. Seria realmente uma preocupação e uma sensação de ameaça, assim, né, que o corpo vai sentindo. Não é necessariamente sobre a situação específica, porque cada pessoa vai encarar, né, as situações de acordo ali com a história dela, né, e o que ela aprendeu sobre o que é uma ameaça. Então, a situação, independente do que seja, né, ela vai despertar essa sensação de ameaça, de esgotamento, né, naquele indivíduo e vai gerar esse estresse no corpo, na mente, nos pensamentos, nas emoções. A gente vai aprofundar mais, né, nesses termos concretos, assim, de como isso aparece, mas é mais ou menos isso. E eu queria te perguntar como é que a gente pode identificar o estresse no corpo, né? Então, diante dessa ameaça, né, que o corpo tá ali notando que alguma coisa tá meio estranha, né? Como é que eu sei diferenciar talvez estresse de uma ansiedade ou estresse de alguma outra emoção, né? Porque eu sinto que eu vejo no consultório que algumas pessoas elas confundem as coisas, né? Então, como é que a gente vai saber que é o estresse, né? Como é que ele talvez apareça no corpo também? Sim, perfeito. Às vezes a gente olhando coisas isoladas, né, fica meio confuso de nomear, e a nomeação é importante até para a gente entender o que a gente está precisando ali naquele momento. De forma geral, assim, o que está acontecendo, né, automaticamente, às vezes até sem a gente perceber. O nosso cérebro, ele reconhece ali alguma ameaça, ele entendeu que está acontecendo algum risco, então ele vai liberar hormônios de estresse, né, adrenalina, o cortisol. Nosso cérebro está se preparando como se ele estivesse entendendo que tem que fugir, tem que lutar, tem que reagir, né? E aí a gente fica com o corpo ali mais tenso, né? O cérebro, né? A mente, os pensamentos mais acelerados, a nossa respiração acelerada, o coração. Então dá essa sensação que pode realmente ter uma semelhança com a sensação da ansiedade, mas é mais como se fosse essa preparação para essa luta. E aí, conforme o estresse vai, né, se intensificando, pode gerar uma sensação de dor de cabeça mais frequente, né, um nó na garganta, o sono ruim, o cansaço, pode gerar uma mudança no apetite para mais ou para menos, um aperto no peito, mas eu acho que essa coisa realmente dá tensão, né, tá tudo muito tensionado, a gente vai sentindo o corpo, que a dor de cabeça vem muito disso também, né, e aí vai aparecendo não só no corpo, mas também nos pensamentos e nas emoções, como a gente começou a falar, né? Porque não é só sobre o estresse, a ansiedade também pode vir quando a gente está estressado, né? Mas também uma irritação, a gente vai ficando tipo, ai, tô tão cansada, tô tão irritada, né? Não aguento mais isso aqui. Uma tristeza, porque bota a gente para baixo, tá? Assim, sem energia também, né? Culpada, talvez desesperançosa até, né? Se o estresse tá aparecendo por muito tempo, a gente vai ficando, tipo, parece que não sai dessa bola de neve, né? Vai crescendo isso, a sensação de não dar conta. Quem também nunca se identificou, né? Tipo, nossa, chegou num ponto, assim, tô estressado por, nossa, não vou dar conta disso, quantos pratinhos que eu tô aqui na minha vida, né? Eu vou tendo dificuldade de assimilar as coisas que estão
acontecendo e traz a sensação de dificuldade de não dar conta, da dificuldade de concentração, de organizar, planejar. Acho que é importante a gente dizer que assim, né, até certo ponto normal isso acontecer eventualmente na vida, é mais de perceber se está muito frequente, constante, né? O que, que é possível fazer para cuidar disso também, porque vai gerando, né, na nossa vida, nas nossas relações, no nosso trabalho, né, no seu estudo, assim, consequências importantes, né, conflitos, discussões, né, a sua produtividade pode ser afetada também, enfim, acho que é cuidar disso. Eu estava pensando aqui em todos os sintomas que você estava falando, né, e vai juntando tanto os sintomas cognitivos, que a gente fala que estão ali alguns pensamentos que podem ser mais enviesados, mais distorcidos, e também os sintomas físicos, né, da gente sentir no corpo. Isso é legal da gente aqui falar para os nossos reflexivos, porque algumas vezes a gente pensa que os sintomas são só no corpo, né, e algumas vezes a mente também dá sinais que o negócio já tá desgringolando há um tempo. E quando você acha que o estresse ele começa a virar um problema na vida de alguém? Porque o que eu entendo, né, muito por ser psicóloga e trabalhar com emoções, é que nenhuma emoção necessariamente é algo ruim. Na verdade, é o excesso dela ou a ausência, né, os extremos, mas normalmente o excesso que causa esse desconforto nas pessoas. Então, quando é que começa a ser um excesso o estresse? Quando começa a ser um problema mesmo que aí a gente vai ter que começar a tratar. Sim. Talvez os sinais de alerta, né? Eu uso muito no consultório, assim, ó, bandeirinha vermelha, vamos tentar entender que, tipo, chegou num ponto que a gente tem que realmente prestar atenção, já talvez até passou de um ponto e você precisa de ajuda para cuidar disso. Acho que o sono, né, é um indicador que, como incomoda muito, as pessoas percebem, né? É um sono que não melhora, né? Ou você tá exausta, mas você não consegue dormir porque a sua mente não para. Também, né, acontece isso na ansiedade, as coisas vão se misturando, né, mas nesse estresse vem muito esse cansaço e o corpo não consegue desligar, a mente também não. Então, isso com muita frequência vai gerando uma desregulação geral, né, no nosso corpo, nas emoções, vai virando uma grande confusão. O coração e a mente acelerada, né, durante o dia, assim, que com frequência, o estresse às vezes até parece aquela coisa do olho, né, saltitando assim, que as pessoas já conseguem identificar, porque a gente vê até meme, né, na internet mesmo, nas redes sociais, porque é algo que acaba, né, o corpo dando sinais mesmo, né, essa coisa do sono, das emoções que vêm se misturando, né, vira um bololô, às vezes a gente nem consegue nomear porque está tudo muito intenso. Mas eu acho que é também sobre a nossa sensação, né, e percepção de eu tô chegando num ponto que me parece realmente que eu não vou dar conta, né. Quando chega nesse lugar, para olhar e falar: "Nossa, tá realmente difícil, assim, tô com vontade de desistir, né, tô me sentindo no meu limite, tô me sentindo impotente, assim, frente a tudo que tá acontecendo, as coisas parece que vão perdendo um pouco o sentido, o propósito". E eu acho que o interessante da gente refletir é que não necessariamente isso vai acontecer só em situações ruins. Às vezes a gente tá ali fazendo uma coisa que era, sei lá, até um sonho, né, que a gente lutou muito para conseguir, mas se há uma mudança significativa na nossa vida, isso pode gerar estresse também. Tipo, tem tanta coisa que eu preciso dar conta, que eu estou me cobrando, eu estou sendo cobrada, né, a gente vai ficando com essa exaustão, com esse cansaço, então pode ser que venha com essa bandeirinha vermelha também, né. O chorar também, né. Às vezes quando você está nesse limite, você acaba chorando, ficando muito sensível, né, você até fica: "Nossa, tá normal isso, assim, é mais do que o meu normal". Cada um tem uma sensibilidade, né, isso é muito único, mas você tá percebendo que tá passando do seu normal. Ou até uma sensação de: "Nossa, eu não tô conseguindo me conectar com emoção nenhuma", um desligamento, né. Pode parecer um tédio ou uma coisa meio sem cor, assim, né, mas é justamente porque o seu corpo tá, como a gente, né, tá falando aqui, desorganizado das ideias. Então, acho que tudo isso, pensando aqui, né, são sinais de alerta para a gente tomar cuidado. Eu queria até te perguntar se a gente também tá falando de o extremo do estresse ser um burnout, pra gente dar nome, né, às coisas aqui. Exato, quando vai empilhando, né, já é uma coisa reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, né, o burnout como um problema grave relacionado ao trabalho, porque a gente tem que olhar também, porque não é uma questão só individual, né, de cada pessoinha, de cada, por exemplo, paciente vai aparecer, né, uma pessoa que está, né, vivendo aqui na nossa sociedade, é uma questão geral que a gente precisa olhar.
Por exemplo, né, no nosso contexto do Brasil, os trabalhadores, né, da América, assim, são entre os mais estressados, né? Então, a forma, né, que as empresas cobram as pessoas, né, o ritmo, né, a demanda, a remuneração, né, que é lógico, né, se você não está remunerado ali de forma equivalente, isso também vai gerando estresse. E também o contexto, né, aqui do Brasil, do uso das redes sociais, das telas, né? A gente é vice-campeão, né, de uso de telas no mundo. E isso gera esgotamento também. Acaba que as telas vão sendo usadas ali como um escape também, né, das dificuldades que a pessoa está tendo, a gente consegue entender, né, mas ao mesmo tempo isso também gera um desgaste para a nossa mente. Então é complexo isso. E um conceito que eu vi e eu achei muito interessante quando eu estava estudando sobre o estresse, que a gente, não sei, acho que realmente fez muito sentido para mim, assim, entender, né, como isso passa para cada um, mas de forma geral a gente está vivendo isso, né, que é policrise, um conceito de que a gente, né, enquanto, né, sociedade mesmo, está vivendo um monte de crise ao mesmo tempo, assim, né, uma atrás da outra, simultaneamente, de forma constante. Então, a instabilidade geopolítica, as mudanças climáticas, a pandemia que a gente viveu, questões econômicas. É como se a gente estivesse no mar e aí vem uma onda atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, e a gente não tem um tempinho para sentar na areia, né, e dar uma respirada. Então, a gente fica exausto. Fora as questões individuais que cada um tem, né, os seus BOs para resolver, os seus problemas. Então, em paralelo, assim, é muita coisa para a gente digerir. A nossa mente, ela tem um limite do que ela consegue dar conta, apesar de sermos resilientes, da gente encontrar o nosso jeito de lidar, a gente tem um limite, né? E aí, quando acontece um monte dessas coisas super pesadas, super desafiadoras atrás da outra, é como se o nosso cérebro não tivesse tempo realmente de processar tudo, né? Resolver ali, né? Essa questão. Então, acho que é uma coisa para a gente entender que o nosso plano de fundo, às vezes, já está demandante. A gente não tinha acesso a tantas informações antes, né? Agora, com o acesso que a gente tem das informações, a gente fica sobrecarregado. Eu achei muito interessante esse conceito que você trouxe de policrise, que é o nome. Isso, é policrise. E você acha que a gente poderia dizer, assim, que a gente está vivendo, então, uma epidemia de estresse, pensando no contexto que a gente está vivendo hoje, assim, em 2026? Exato, que não é uma coisa que passa, né, um do outro, um para o outro, mas sim, tá uma questão epidêmica nesse sentido, de assim, ser muito comum, né, ser muito intenso. É algo que, por isso que eu falei, né, para além do individual, a gente precisa olhar que assim não dá dando, né? Até porque isso impacta a parte econômica também, das empresas, né, dos funcionários que vão acabar, né, pela quantidade de estresse, tendo burnout, né, para além dos outros transtornos que a gente sabe, de ansiedade, transtorno, né, depressivo mesmo, são coisas que tiram ali o indivíduo do trabalho, não só que a gente está falando de dinheiro, mas também, né, mas assim, da sensação de propósito até da pessoa, né, pois ela não está conseguindo sentir que ela consegue entregar mesmo o que ela gosta às vezes até, né, o que ela quer, o que ela precisa, é algo muito dolorido, muito difícil. Então quando a gente fala de descanso, a gente não só tá falando sobre saúde mental das pessoas, mas a gente também tá falando sobre produtividade, né. Eu gosto de algumas vezes falar com os meus pacientes que eu não gosto de usar o argumento de que você vai descansar, você vai produzir mais, porque normalmente é a galera que tá precisando produzir menos, mas é um dado de realidade, né, que quando você tá mais descansado, você é mais produtivo. E uma pergunta, assim, que eu fiquei na cabeça, que eu queria te fazer, que quando você começou a falar lá atrás, que tá tudo muito ligado ao contexto, né, socioeconômico que a gente tá vivendo. Você acha que as sociedades antes, assim, viviam estresse de forma diferente do que nos dias atuais? Ah, com certeza. É uma coisa, assim, né, que a gente vai abrindo, assim, janelas, né, portas na nossa cabeça, porque tinham outras preocupações também, né, enfim, a gente não viveu isso, né, mas as pessoas, lá atrás mesmo, assim, não tinham acesso à saúde, conhecimento, assim, às vezes, né, ficava gripado, sei lá, uma gripe mais, forte, assim, aí pneumonia, já a pessoa já morria, né, isso com certeza gerava um estresse absurdo, né, e o acesso, né, ao saneamento, a falta de acesso, né, ao saneamento básico, da alimentação, enfim, com certeza tinham outros estresses gravíssimos, né? Mas acho que a questão que a gente está olhando aqui, né, hoje a gente consegue estudar, nomear, entender, né, a quantidade
de coisas que a gente está vivendo, mas não só no ambiente que a gente está. Eu acho que essa que é a questão, né? A gente saber que está tendo uma guerra, mesmo que seja lá do outro lado, né, do mundo, assim, isso nos impacta, né? E aí, novamente, até conectando assim, tem pessoas que são mais sensíveis a isso, pessoas que são menos, mas tem pessoas que realmente, né, se afetam, e isso o cérebro tem que processar, e é desafiador também. Então, a pessoa não necessariamente precisa estar vivendo a situação, né? Só de saber das situações que estão acontecendo, ela é impactada. Isso não acontecia antes, que até chegar, sei lá, a carta para avisar que está acontecendo, já tinha acabado a situação. Então, é doido, né, a gente pensar isso. Eu achei super interessante você trouxe, né, porque o estresse ele pode chegar em você, independente se você está vivendo isso ou não, né, pode ser até por meio da empatia ou de conhecimento, que tira um pouco disso, alguma coisa na minha vida tem que ter me causado estresse", não necessariamente. É, porque isso é estudado até, né, na questão da estafa, do cansaço, do estresse em cuidadores, né? Não só profissionais da saúde, que isso também, né, acontece muito, esse esgotamento, né? Porque a gente se conecta com os nossos pacientes, né? Seja psicólogo mesmo, igual, né, a gente, mas enfermeiro, médico, né, nutricionista também, enfim, se conectam ali com a saúde da pessoa, muita gente que fica escutando, né? Você vai ficando esgotado, mas se você é um cuidador, né? Se você é mãe, se você é pai, se você cuida dos seus pais, né? Você está ali, enfim, muito conectado com as necessidades do outro para além das suas. Às vezes, pessoas que realmente ali estão com muitas necessidades, muitas demandas, você vai precisar suprir isso, não necessariamente precisar, né? Às vezes é até uma escolha mesmo, né? Cuidar disso além das suas necessidades. Então, se torna estressante nesse sentido, não necessariamente, né, que você não gosta, né? Então acaba sendo desafiador, né? É mais uma demanda para além das coisas do trabalho, da vida pessoal, né? Acadêmicas, enfim. O cuidado com o outro e consigo mesmo. E eu tô pensando aqui, né, você acha que você conseguiria dar dicas práticas aqui pra quem tá ouvindo de como a gente pode reduzir o estresse na nossa vida? Assim, eu sei que cada pessoa vai ter um recorte aí de vida, de sociedade, de poder aquisitivo, mas de, assim, dicas práticas, assim, se possíveis para as pessoas se identificarem. A primeira coisa é sempre, né, identificar, entender. Então, eu pensei aqui em algumas perguntas, né? São 4 perguntas, bem básicas, assim, mas super importantes, que aí você pode tanto fechar os olhos, se conectar, vendo que resposta, né, que faria sentido para você, ou anotar mesmo para deixar mais concreto, para você poder visualizar isso e refletir. É muito bom a gente ter esses momentos de autorreflexão, e se você tirou esse momento para assistir isso aqui, né, tá sendo um momento de autoconhecimento também, vai ser importante para você. Então, primeiro, assim, em uma escala de 0 a 10, quanto que você sente que o estresse, né, tá aparecendo na sua vida? Se você, né, tá escutando o que a gente vem falando aqui hoje em relação ao que é o estresse, o quanto você se identificou, né? Vamos tentar numerar, né, de 0 a 10 hoje, quanto que você daria de nota, digamos assim. Porque acho que já deixa realmente mais concreto para você entender como que tá para você. Aí, em segundo, assim, o que que mais tem te trazido estresse hoje? E como que isso está impactando as áreas da sua vida? Porque é importante, entender como que isso está aparecendo de forma concreta, né. A gente falou aqui, em alguns exemplos, e aí tem coisas que vão fazer mais sentido na sua vida, você vai ter mais identificação, e outras não. A terceira seria há quanto tempo você se sente assim? Para realmente entender sobre esse histórico, assim, tem fases na minha vida que eu fico mais estressada, ou nossa, eu estou estressada realmente há muito tempo. Faz sentido, às vezes é até isso, né, assim, nossa, faz sentido eu estar tão cansada, porque olha há quanto tempo que eu identifico que eu estou nesse estresse número, né, 7, 8, enfim. E a quarta, que, nossa, eu considero também super importante, o que que você já tentou fazer para lidar com isso? E o que que você sente que funcionou e o que que não funcionou? E por que que essa pergunta é tão relevante, assim? Porque às vezes a gente vai fazer coisas que vão ali, né, dar um alívio temporário, tipo, você está exausto e você vai se isolar. Talvez dê um: "Pronto, diminuir um pouco a carga, né, de não ter que falar com ninguém",
Mas, por vezes, a longo prazo, com o passar do tempo, né, você vai se isolando mais, e isso vai te gerar mais estresse, porque a gente, enquanto ser humano, precisa do outro, mesmo que a gente seja mais introvertido, assim, um pouco de contato é importante. Talvez o uso de substâncias também, a questão, né, do celular, como a gente falou, então entender o quanto isso está funcionando ou não, né. A outra coisa, depois que você responder essas perguntas, que é legal de fazer, né, se você quer seguir, eh, enfim, tendo uma consciência sobre isso, você pode fazer um diário do estresse, né. Então você pode pegar um caderno, uma folha de papel mesmo, e ir anotando, assim, ao longo da sua semana ou do dia mesmo, dependendo do quanto você tem de disponibilidade para refletir sobre isso. Você faz as colunas, né, por aí também, a gente pode mandar, né, essa tabelinha, assim, da situação que você percebeu que te gerou estresse ali naquele dia, naquela semana, e como que isso apareceu? Para você ir tornando mais consciente desse ciclo que está acontecendo com você, que é mais individual. O que que aconteceu nessa situação? No seu corpo, nos seus pensamentos, né, no que você sentiu, se foi, né, só realmente o estresse ou veio ansiedade, veio medo, enfim, raiva, irritação. O que que você fez com isso? E aí, se você sentiu que foi algo que você fez que te ajudou ou não tanto, né, e qual a consequência geral disso? Porque aí você vai ter uma mini linha do tempo, assim, dessa situação, para entender melhor, digerir melhor, né, como foi isso e tentar mudar esses padrões, né. Não é algo rápido, né, não é algo fácil, mas quanto mais informações a gente tem sobre a gente, mais consciência a gente tem do que está acontecendo e a gente vai poder tomando, né, decisões ali importantes para a gente. E acho que uma terceira coisa prática que eu gosto muito, né, de falar para os clientes é de tentar se conectar para motivar, assim, né, te motivar a cuidar disso, é se conectar com que tipo de pessoa que você quer ser em algumas das áreas da sua vida, né, com a sua família, com os seus amigos, com você, né, no trabalho, né, porque por vezes a gente está tão estressado, tão cansado, que a gente não está mesmo conseguindo entregar a pessoa que a gente é, o que a gente gostaria de entregar, né, nutrir, enfim, nas nossas relações. E talvez isso seja uma bandeirinha importante vermelha ali, né, para você, de nossa, olha como isso está impactando as partes mais importantes da minha vida. Então, é para você, é para sua relação com você, mas para as relações que mais importam na sua vida também. Você merece esse cuidado para poder cuidar e nutrir das suas relações também. Eu adoro essa parte que a gente traz, que é vamos conectar com o que é importante. E isso vai ter que estar na sua rotina, vai ter que estar no seu dia a dia, porque eu acho que a gente deixa pra viver o que é importante pra gente, se você não se conecta, né, com o trabalho, pode ser que o seu trabalho te traga muito propósito, mas não necessariamente é como todo mundo se sente em relação ao trabalho, né. Então, não deixar de viver essas partes talvez gostosas da vida, prazerosas da vida, quando dá. Isso vai ter que estar no dia a dia, né, porque isso faz muita diferença na nossa qualidade de vida. Exatamente. E aí, assim, partindo para coisas concretas também, acho que nós psicólogos não nos aguentamos e a gente fala da terapia também, né, da boa e velha terapia, acho que realmente, assim, de relembrar que não tem problema nenhum, né, de você pedir ajuda se você sentir que não está dando conta, né, e até antes, assim, de forma preventiva também, né, é muito bem-vindo, né. E, que eu estava estudando e compartilhei até com a Ana, né, que, assim, a gente conhece muito a terapia tradicional, né, que é a terapia semanal ali, continuada, que a gente chama, né, que tem esse formato, mas ela não vai, servir talvez, né, para todo mundo e dependendo da fase de vida ali da pessoa, disponibilidade, desejo, enfim. E aí acaba sendo até injusto se a gente pensar, né, se a pessoa não tem acesso e nem vontade de ter esse tipo, né, de tratamento, ela não tem nenhum outro em termos de saúde mental, né, foi pensando nisso, que a terapia de sessão única, a TSU, foi criada, né, e o que eu estava compartilhando com a Ana foi justamente, né, a TSU estudando sobre o estresse, sobre o esgotamento, porque são pessoas, né, se você está se identificando aí, né, e que a gente já viveu momentos de estresse também, que às vezes só de pensar, de ter uma terapia semanal, já parece uma tarefa. Tipo, tô exausta, eu vou botar mais um compromisso, tipo, parece, né, realmente impossível, eu não vou dar conta. Então a TSU, ela entra nesse lugar de
É uma terapia de sessão única, porque olha, né, um problema por vez, uma questão por vez, e as sessões vão sendo marcadas conforme ali a sua demanda e disponibilidade. Ela tem 3 fases na organização, assim, para quem nunca ouviu falar. Antes de tudo, você vai responder um questionário, tem a ver com as perguntas até que eu trouxe aqui, assim, de você se conectar com a questão que você quer trazer ali para aquela sessão, para você já organizar suas ideias e a sua psicóloga, seu psicólogo já está preparado para a sua sessão, né? Aí, na TSU em si, ela tem uma duração mais longa, né, da sessão normal ali, tradicional, tem 50 minutos, a TSU tem 1h30, e aí você vai conseguir aprofundar realmente nessa questão que você resolveu trazer, né, que pode ser o estresse, entender melhor esse estresse e o que você pode fazer, e depois você vai ter um momento de retorno de 30 minutos, né, que pode ser, por exemplo, vamos marcar daqui a 15 dias, deixa eu tentar experimentar, né, ver o que a gente fez aqui e ver se vai funcionar, se deu certo, se não deu, né, para você ter esse retorno, e vocês ajustarem qualquer coisa que for necessária, né. Então acho que é uma possibilidade de ser pensada se você sente que realmente a terapia continuada nesse momento não faz sentido para você, mas você ter um cuidado também, ter ali uma perspectiva, uma avaliação de um profissional de saúde é algo muito importante para a gente não se sentir isolada sozinha, né, tendo que dar conta de tudo sozinho. Eu tenho muita curiosidade com esse TSU, eu não conheço, assim, como psicóloga, e acho que pode ser uma grande ajuda para coisas pontuais, que a gente talvez não tenha tempo, ou que a gente sabe que talvez vai ser meio doído de ver, mas é algo que não é muito grande, né, ali na nossa vida. E Vanessa, a gente tá chegando aqui pro nosso momento final aqui do episódio, que é o nosso quadro chamado Momento Offline, né? Que eu compartilho aqui no episódio alguma coisa que eu fiz fora das telas, longe do celular. E eu também vou te convidar aqui pra participar junto comigo. Uma coisa que eu queria compartilhar aqui com os nossos reflexivos é que eu agora estou explorando mais a cozinha, até porque eu gosto muito de doces e tudo mais. Tem certas coisas assim de besteira, gente, que eu gosto de comer e eu pensei, vou parar de ficar gastando dinheiro com isso, sei lá, comprar aquele potinho de brigadeiro pequenininho e eu mesmo vou aprender a fazer algumas coisas. E aí eu comecei fazendo pudim, né, com a assadeira ali de pudim. E aí agora eu fui fazer um brigadeirão. Só que eu tô explorando isso um pouco assim com meu namorado, que nós dois amamos doce, né? E aí a gente foi fazer um brigadeirão e aí a gente fez de um jeito que o negócio ficou torto. Então, ficou parecendo uma aeronave, assim, do tipo, uma parte ficou maior, outra parte ficou menor. Depois eu vou compartilhar com vocês ali no WhatsApp, pra quem participa ali do nosso canal, da nossa comunidade. Mas aí, essas estão sendo as experiências, assim, tentar e falhar. O gosto não ficou ruim, mas a aparência ficou diferente, vamos botar dessa forma. E você, o que você fez offline por esses dias? Amei, eu amo também. Ai, cozinhar é muito legal. Assim, tirando as coisas do dia a dia, né, que eu acho chato, convenhamos, mas coisas assim diferentes eu adoro experimentar também. E eu amei essa pergunta e eu vou responder até com uma coisa que eu ainda não te contei, mas eu já estava para te contar, eu vou contar aqui para todo mundo, porque eu acho que foi algo que você me incentivou, botou uma sementinha e tem sido algo, né, muito legal, assim, na minha rotina, que são os jogos, né, jogos fora da tela, né, jogos que a gente compra, né, eu já fui com a Ana, né, nos lugares que tem os jogos, e depois que a gente foi, eu comprei o azul mini, e eu já joguei com meu marido aqui, e eu já joguei até sozinha, gente. Eu inventei uma minha própria regra e eu me divido. Às vezes, sabe, eu quero ficar quietinha, né? Aí eu vou, jogo. Aí eu comprei outro já também, que é o Não Pode, né? Lógico, tem uns que a gente precisa do outro, né? Mas acho que jogo, uma coisa lúdica, né? É divertido, assim, você realmente pode desligar a cabeça e tem sido algo que eu tô gostando de nutrir, assim. Ah, eu amo jogos de tabuleiro, a Vanessa também. Então, volta e meia a gente sai pra jogar. E, gente, é uma experiência, assim, incrível, porque a gente não sente o tempo passar. Assim, daqui a pouco a gente vai ver, passou 4 horas e a gente tá ali jogando. É muito bom, eu amei, juro. Eu quero tipo, levar todo mundo para esse mundo. Então, incentivo aqui, né? Porque é legal que tem jogo de todos os tipos, né? Todo estilo, assim, né? Dá para encontrar um que vá ter mais a ver com você. Eu acho muito, muito gostoso. Eu adorei o seu momento offline. Várias vezes eu falo aqui também de questão de jogo de tabuleiro. Então, se vocês voltarem nos episódios antigos, provavelmente vai ter algum que eu falei que eu saí com amigos. E vai ser pra vocês entenderem e fazerem a relação que foi com a Vanessa. Amei! E pessoal, a gente tá chegando aqui no final do episódio, então se você ouviu até aqui, por favor, deixa sua classificação de 5 estrelinhas no podcast pra ele crescer e chegar em mais gente, saberem que esse conteúdo aqui que eu tô gravando com a Vanessa é super importante. Não deixa de seguir o podcast, que isso é importante pras nossas métricas também, e ativar o sininho pra você não perder os episódios. E eu vou deixar o convite aqui pra você
vocês compartilharem com alguém que quer revisitar a relação com o estresse e acha que pode tirar alguma coisa aqui desse episódio. Se vocês estiverem interessados em fazer terapia ou fazer TSU, eu vou deixar aqui no link da descrição do episódio o meu WhatsApp e eu também vou deixar as redes sociais da Vanessa. E Vanessa, onde é que a gente te encontra? Como é que a gente conhece mais sobre você, sobre as suas supervisões, o seu trabalho? Porque a Vanessa também orienta psicólogas na hora de atender e tudo mais. Sim. Pode entrar em contato comigo tanto no WhatsApp, né? Mas na rede social, sim, que vai ter mais informações e também pode me mandar perguntas, enfim, que o meu Instagram é psi.vanessasandal. Perfeito. E também, pessoal, não deixem também de seguir a gente aqui no nosso canal. Se você não tiver muito afim de socializar, lá no canal você só vai receber as mensagens. Se você quiser trocar com outras pessoas aqui da nossa comunidade, você pode entrar na comunidade do WhatsApp, vai estar tudo aqui no link da descrição. E, pessoal, também não deixem de me seguir nas redes sociais, já tá aqui na descrição, que é a Ana Teresa Cavalcante, e as redes sociais aqui do Mente Reflexiva. E se você chegou aqui até o final do episódio, pessoal, eu vou querer que você comente um emoji se você se identificou, se você aprendeu algo, se alguma coisa nesse episódio aí ressoou pra você. E, Vanessa, você também vai ter a honra de escolher qual é o emoji desse episódio. Tá. Momentos de tensão. Sabe o que eu pensei? É porque eu não sei se eu consigo descrever também, mas aquele emoji explodindo na cabeça, assim. Mas porque, às vezes, o estresse a gente sente assim, a cabeça explodindo. Né? Mas o objetivo é assim, tomar consciência. Será que a minha cabeça tá explodindo? Então, vamos cuidar disso. Perfeito, gente. Então, emoji com aquela carinha amarela, cabeça explodindo em cima. Pra representar agora que a Vanessa falou que tem correlação com estresse. Então, Vanessa, eu quero te agradecer muito, muito, muito pela sua disponibilidade, por você estar fazendo aqui esse episódio. Você quer dar alguma palavra final? Ou você quer se despedir aqui? Quero agradecer, assim, foi muito gostoso passar esse tempo, né? Um tema, por vezes, até difícil, né? De principalmente vivenciar, mas é muito importante a gente poder falar sobre isso, poder pensar enquanto sociedade mesmo, né? Como a gente pode cuidar disso e, enfim, né, a longo prazo ter essa consciência geral mesmo. E espero que, né, se você se identificar com isso, essas reflexões possam te ajudar a entender qual vai ser o melhor caminho, né? Não tem certo e errado, assim, ver o que tem dentro da sua possibilidade aí para você cuidar disso. Perfeito. E, pessoal, um beijo e até o próximo episódio.